Olá, sejam todos bem-vindos ao JBA News. Eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso primeiro episódio sobre os principais desafios da assessoria jurídica para financiamento da construção no mercado de capitais. Meu nome é Viviane Lopes, eu sou a host hoje e quero apresentar para vocês o Barreto, que é sócio fundador do JBA, um escritório boutique especializado em assessoria jurídica para operações complexas no mercado de capitais, direito bancário e societário. Ele tem quase 3 décadas de experiência, é referência no suporte a construtoras, incorporadoras, fundos imobiliários e instituições financeiras, especialmente em operações de financiamento de construção por meio do mercado de capitais. Formado pela Universidade de São Paulo e com especializações em finanças, filosofia e administração, o Barreto alia sólida formação acadêmica a uma visão estratégica de negócios, o que permite uma atuação diferenciada no suporte dos seus clientes. Bom, eu quero ouvir do Barreto um pouco da história dele, como foi a sua trajetória e, principalmente, o que levou o Barreto para esse nicho de mercado de capitais. Boa tarde. Bem, a minha história, ela começa quando eu cheguei em São Paulo, fui fazer faculdade de Direito na USP, e eu, de fato, não sabia nada sobre mercado financeiro de capitais. Advogados da minha época, eles iam todos para contencioso e faziam concursos públicos. Quando eu formei na faculdade, eu tive uma oportunidade de trabalhar num banco e a vaga que estava aberta era no departamento de mercado de capitais. E então foi ali que eu tive contato com esse mundo do mercado de capitais, do mercado financeiro, emissões de títulos de dívida, aberturas de capital em bolsa de valores, esse mundo de compra e venda de empresas. Era um banco muito grande, então ele tinha muitos negócios e ele tinha suas participações em empresas, tinha acordos de acionistas. E ali foi que eu comecei esse primeiro contato com o mercado de capitais. Com assessoria ao mercado de capitais no setor imobiliário especificamente, o meu primeiro contato foi quando eu assessorei, já divulgado no escritório de advocacia de São Paulo, uma emissão de mercado de capitais, de dívida, de debêntures, para um grupo que na época, hoje é conhecido, mas na época era muito pequeno, que era o grupo Walter Torre Júnior. O Walter Torre Júnior, ele tinha galpões industriais e galpões logísticos que ele alugava para multinacionais, e eu assessorei um levantamento de recursos dele na época, usando esses contratos com essas multinacionais como lastro, como a gente fala, garantia dessa dívida. E a partir dali, eu entendi que havia uma demanda muito grande de financiamento para esse setor e que havia boas oportunidades de negócio. Então, eu com o Walter Torre, na época, nós desenvolvemos a primeira operação de certificado de recebíveis imobiliários, o CRI, com lastro em contratos de aluguel. E, na época, foi uma inovação muito grande, porque existia, era uma estrutura muito segura, juridicamente, e ela tinha também benefícios tributários que valiam muito a pena para aquela operação. Então, ela foi um sucesso na época. É uma operação, são todas de conhecimento público. Eu fiz na época com o banco BBA, antes de virar Itaú BBA, e foi um grande sucesso. E a partir dali eu fiquei muito conhecido por conta disso. Eu assessorei o Grupo Walter Torre por muitos anos, e outros que vieram para financiar seus empreendimentos imobiliários pelo mercado de capitais. Foi assim que começou. Uau! Então, são 3 décadas de história aí, né, Barreto? E o que fez você fundar o JBA? O que te motivou? Eu tive passagens em grandes escritórios de advocacia no Brasil. Eu tive um escritório que eu fundei com outros sócios, que foi muito bem sucedido.
E depois ao longo dos anos, eu resolvi fundar o meu próprio escritório. E uma das razões importantes é que no Brasil ainda existe muita carência para assessoria jurídica mais sofisticada intelectualmente. Os negócios do Brasil cresceu muito economicamente nas últimas décadas. O Brasil ele teve uma sofisticação também regulatória em termos de leis, mas ainda existe uma carência de mão de obra altamente qualificada, especializada, para assessorar esses clientes e empresas e que possam trazer umas soluções muito seguras mas demandam um conhecimento profundo de alguns temas. São temas complexos e que demandam isso. Então, o objetivo do escritório é usar a minha experiência e o meu conhecimento para poder assessorar essas operações que demandam esse tipo de conhecimento. Muito legal. E faço aqui um comentário que é interessante porque o JBA, ele tem um grande diferencial, né? Que é ter você olhando direto para as questões dos seus clientes, para as necessidades deles, né? O que a gente vê que não é o que acontece normalmente no mercado, é ter um sócio com a sua experiência, dando total atenção aos clientes. Normalmente eles delegam para outras pessoas que não têm tanta experiência assim como você, não é isso? Sim, isso faz muita diferença, porque o serviço jurídico é o que a gente chama de serviço personalíssimo. Ele é um serviço que é a pessoa, porque ela é um conhecimento que ali existe. E é claro que eu tenho advogados que me ajudam, né, participam comigo dos trabalhos, mas exatamente porque o diferencial é o meu conhecimento e minha experiência, eu me envolvo e capitaneio todos os trabalhos que eu faço. Legal. E agora, voltando um pouquinho mais sobre o tema central desse nosso episódio de hoje, você pode explicar para quem está nos ouvindo e para quem está menos familiarizado com esse termo, né, com o financiamento da construção por meio do mercado de capitais, como que você explicaria como que funciona financiar um projeto de construção através do mercado de capitais? Então, essa história que eu contei aí do Grupo Aldo Torre, ela aconteceu mais de 20 anos atrás. O CRI, como a gente chama, o CRI, como também é conhecido, ele era um produto financeiro desconhecido. Então, mas a partir daquela operação, ela cresceu muito, se popularizou. Na época, os financiamentos eram dessas operações que a gente chama de build-to-suit, que são contratos em que o imóvel é construído sob medida para aquela multinacional. Então, sempre, por muitos anos, foi isso. Ao longo das décadas, né, são 2 décadas, o conceito se espalhou e as normas mudaram, e hoje existe uma possibilidade de praticamente todos os empreendimentos imobiliários que existem, residenciais, comerciais, loteamentos, construção de galpões logísticos, muitos tipos de empreendimentos imobiliários usarem o mercado de capitais. E de uma forma muito objetiva, para ser mais didático, o mercado de capitais ele substitui o financiamento bancário. Então, vamos usar o exemplo da incorporadora que faz prédios residenciais. Ela compra um terreno, faz um projeto residencial, registra no cartório de imóveis e ela vai lançar aqui e começar a vender as unidades, os apartamentos. E ela quer levantar esse prédio. Você tem uma necessidade grande de capital, de recurso financeiro para fazer a construção de um prédio, de um empreendimento. É muito caro. Apenas com as mensalidades dos compradores dos apartamentos não é suficiente. Então, por muitos anos ainda existe o financiamento bancário. O banco vai e empresta o dinheiro para o incorporador para ele construir o prédio, comprar cimento, contratar gente que faz a fundação, mão de obra e levanta o prédio. O mercado de capitais vem para substituir o banco.
Ou seja, você tem investidores no mercado de capitais que são fundos de investimento, são muitas vezes, às vezes, pessoas físicas, fundos imobiliários, fundos de pensão, investidores em geral, gente que são investidores e que eles emprestam esse dinheiro direto para a empresa incorporadora. Ou seja, não passa por um banco, ele passa por uma empresa chamada securitizadora. A securitizadora é como se fosse o banco. Ela pega o dinheiro dos investidores e esse dinheiro ela empresta para a incorporadora. E a incorporadora constrói o prédio com aquele recurso. E aí depois ela repaga o dinheiro, a incorporadora repaga o dinheiro para a securitizadora e a securitizadora devolve o dinheiro para os investidores com juros. De uma forma simples é isso. Mas qual que seria a maior vantagem de uma incorporadora usar o financiamento pelo mercado de capitais e não direto com empréstimo bancário? Algumas vantagens. Hoje existe uma questão, primeiro, de necessidade. Porque, por uma questão de regulação, o recurso que financia as incorporadoras via banco é o dinheiro da caderneta de poupança. Então, as pessoas colocavam o dinheiro da caderneta de poupança no banco e o banco era obrigado a emprestar aquele dinheiro para as incorporadoras para financiar os imóveis no Brasil. O dinheiro da poupança, ele reduziu no Brasil ao longo dos últimos anos. As pessoas não guardam mais dinheiro em caderneta de poupança. Portanto, os bancos estão sem dinheiro para emprestar para as incorporadoras. Então, existe uma questão hoje de simplesmente não há recursos nos bancos. E, por outro lado, esse recurso foi para onde? Ele foi para os investidores. Ele foi para os fundos imobiliários. Ele foi para o mercado de capitais. Hoje, a fartura de recursos está no mercado de capitais. A fonte de recursos, como a gente fala, está lá. Então, a primeira vantagem é que há a disponibilidade de dinheiro no mercado de capitais e não há disponibilidade no mercado bancário. Essa é uma questão. A segunda questão, que é a vantagem de acessar o mercado de capitais. Você tem uma base maior e mais variada de recursos. Hoje você tem 10 bancos no Brasil, 15 bancos. Na hora que você vai para o mercado de capitais, você tem dezenas ou centenas de investidores, que são os fundos de investimento. Você pode acessar pessoas físicas direto, pessoas físicas com alto patrimônio. Você tem uma base de acesso muito mais ampla. Segundo, no mercado de capitais, a empresa ela é praticamente obrigada a ter uma estrutura de administração mais profissionalizada. Existem regras e regulações que exigem que essa empresa se organize mais. Os investidores demandam mais dela uma governança, como a gente fala, que é transparência, uma empresa mais organizada, documentalmente mais organizada. Então, eu entendo isso como um benefício. A empresa que vai acessar o mercado de capitais, ela passa por um processo de profissionalização, que a experiência mostra, e eu acompanho muitas empresas ao longo dos anos, que essa empresa, passado esse processo, ela fica muito mais robusta, ela fica muito mais profissionalizada e ela começa a ter acesso a capital cada vez mais barato, que é outra vantagem. O dinheiro, quando a empresa vai ficando mais organizada e mais estruturada, e ela vai crescendo, os investidores começam a emprestar dinheiro para ela a sempre juros a menores juros. Então, viabiliza o crescimento dela. Isso que mostra a experiência. Empresas mais organizadas e que crescem mais rápido, com acesso a muito capital e podem, no futuro, virarem grandes empresas. Todas as empresas que nós vemos hoje, incorporadoras, especificamente falando delas, muitas delas que são grandes e estão na bolsa de valores, começaram pequenas e fazendo operações como essa que eu estou falando. Muito melhor. Legal. E acho que o interesse de quem está nos ouvindo, né, principalmente as construtoras e incorporadoras aqui,
entender um pouquinho mais quais são os principais desafios que elas enfrentam quando elas optam pelo mercado de capitais para financiar os seus projetos. Que a gente viu aqui que tem muitas vantagens, mas e aí, quais são os desafios reais das construtoras e incorporadoras? Existem alguns desafios jurídicos e outros não jurídicos. Vamos falar primeiro dos jurídicos. Os investidores, para emprestarem dinheiro para incorporadoras e construtoras, eles vão exigir que a empresa esteja documentalmente regular. Eles vão... É claro que sempre existe alguma flexibilidade, mas, de uma forma geral, a documentação tem que estar regular. Eles vão investigar, por exemplo, ações judiciais que existem contra aquela empresa, porque eles precisam fazer uma avaliação de risco. Então, existe uma exigência de regularidade documental e jurídica grande. E se a empresa não tiver, ela vai ter dificuldade, porque os investidores vão falar: nós não vamos emprestar dinheiro para uma empresa que não está regular juridicamente. De novo, sempre há algum nível de flexibilidade. Esse processo a gente chama de auditoria legal. E o escritório de advocacia levanta todas as certidões da empresa, a documentação imobiliária, vê os processos judiciais, vê se ela está com os impostos em dia, para que ele possa trazer informação para o investidor e falar: olha, essa empresa, esses são os riscos dela. Ela tem uma ação judicial de X mil. E o investidor vai falar: não, tudo bem, eu entendo que isso não é um risco para o meu empréstimo, para o meu investimento. Então ela vai passar por esse escrutínio, tá? Existem os riscos, que eu vou chamar os desafios não jurídicos, que são, regra geral, os investidores, eles preferem empreendimentos que já estão em curso e já têm vendas ocorridas. Se ele está muito cru, ele está no papel, ou tem só um terreno, não foi lançado, não tem venda, não tem fluxo de caixa ainda, não tem receita, você diminui a base de investidores, porque aumenta muito o risco. E os que aceitam esse tipo de risco costumam cobrar mais caro pelo investimento deles. Então, existe um desafio grande, que é ter um projeto que já se mostra bem sucedido. Ou seja, aquela incorporação que foi lançada já vendeu 10, 20, 30% das unidades. Quer dizer que, opa, está vendendo. Então, os investidores vão falar: tá ótimo, é só a gente agora dar o recurso para ele construir o prédio e vai continuar vendendo unidades. Uhum. Então, a ponderação de risco é uma coisa que os investidores fazem muito. Hoje, no Brasil, um grande desafio ainda é, principalmente para quem está acessando pela primeira vez, o custo desse dinheiro. Ele é alto. Primeiro que os juros no Brasil são altos. O Brasil já tem um juro alto, né? Esse é um debate que está todo dia no jornal. Para quem está acessando a primeira vez, como existe o risco do empreendimento, de venda, de subir o prédio, os investidores ainda demandam os juros mais altos. Então, essa é uma avaliação econômico-financeira que será feita pelo estruturador financeiro da operação. Então, eu acho que é o custo dos juros, a parte de, eu diria que o momento do empreendimento, quanto mais cru, mais difícil, quanto mais um pouco avançado, fica mais fácil acessar o mercado de capitais, e a regularidade documental e jurídica, essa investigação que é feita, né, na incorporadora. Entendi. E aí, para você estruturar uma operação de mercado de capitais, é muito complexo? Você conseguiria dar um exemplo aqui para quem está nos ouvindo? Então, a resposta é sim e não. Sim, principalmente quando é a primeira vez. Então, a primeira operação que aquela incorporadora faz, ela tem uma complexidade, porque você tem que montar como se montasse
uma máquina do zero. Depois a máquina está pronta, fica tudo mais fácil. Na primeira vez, a gente tem que fazer essa auditoria da empresa com profundidade, tem que levantar muito documento, ela tem que consertar muito. Depois, ela é uma empresa que não é conhecida dos investidores, então os investidores querem conhecer, demandam muita informação, perguntam muito. E você tem um grupo de pessoas que participam para fazer essa operação ficar de pé, como a gente fala, que é um grupo grande. Você tem auditores, né? Você tem agente fiduciário, que é uma empresa que representa os investidores, que é obrigada por lei. Você tem um estruturador financeiro, que pode ser um banco ou uma empresa independente. Você tem uma empresa que faz a auditoria dos contratos, porque a incorporadora fala, eu vendi 100 apartamentos, estou recebendo tudo em dia. Tem uma empresa que faz a auditoria de tudo isso, ela vai olhar todos os contratos, vai olhar a conta corrente da incorporadora para ver se de fato aquele dinheiro entrou, para ver inadimplência. Você, depois que a operação já foi, ele captou o dinheiro, que ele está construindo o prédio, você vai ter uma empresa de engenharia que vai todo mês na obra ver se a obra está andando, que o dinheiro vai sendo liberado à medida que a obra anda, não é de uma vez. Então o engenheiro vai lá, avalia, a obra foi feita 10%, pode liberar 10% do dinheiro. Ele tem uma outra empresa que controla a cobrança dos recebíveis dos clientes. Então existe toda uma montagem de uma máquina para que isso funcione. Então, a primeira vez, ela é muito trabalhosa. Você tem, por exemplo, muita documentação, obviamente, muito contrato, muitas garantias. Você pega muita garantia, o imóvel em garantia, fiança dos sócios. Você pega muitas garantias. Então, essa primeira, ela é mais trabalhosa, porque é a primeira vez. Tem que preparar a noiva, digamos assim. Depois que ele fez o primeiro empreendimento e deu certo, o segundo sempre tem algum trabalho, claro, mas já é outro nível, porque a incorporadora já é conhecida, então é uma atualização daquilo que já foi feito da primeira vez. Então, ela tem uma complexidade, sim, ela tem muita regulação, porque ela é regulada pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza o mercado de capitais. Então, a primeira vez é muita novidade. Depois, cada vez menos, e aí depois vira um fluxo normal. Sim. E aí é nesse momento que a assessoria jurídica pode ajudar, é isso? A assessoria jurídica, ela entra em todos os momentos, né? Porque a parte financeira é muito importante, que você vai ter alguém que vai fazer uma avaliação financeira do projeto para ver se ele se paga. Se o investidor pode colocar o dinheiro e o dinheiro retorna para ele com juros. E o jurídico, ele vai ver desde a matrícula do imóvel, do terreno, para ver se está tudo certo. Ele vai constituir as garantias, vai fazer os contratos, ele vai analisar potenciais riscos jurídicos, ações judiciais, autuação fiscal, tributária. Ele vai olhar toda a documentação e ele vai preparar material, vai revisar materiais que vão ter conteúdos jurídicos. Existe um item que é obrigado quando a empresa vai acessar o mercado de capitais, um capítulo da documentação que chama Fatores de Risco. É um capítulo só alertando todos os riscos que podem acontecer e que o investidor tem que estar ciente. Para que o investidor nunca... É igual uma bula de remédio. Olha, contraindicações. Leia e não deveria me dizer depois que não sabia. Parte importante desses fatores de risco são levantados pelos advogados. Então, aquilo é uma proteção para a empresa incorporadora. Está tudo avisado, porque depois ninguém vai poder, se der qualquer coisa errada, acusá-la de nada. E esse trabalho é um trabalho de investigação que a gente tem que escrever isso e colocar no material para os investidores. E quais são os riscos mais comuns que você observa com a sua experiência e como é que você, né, como pessoa principal do JBA, faz para mitigar esses riscos? Vamos lá. Acho que os principais riscos que eu vejo no financiamento, a construção de empreendimentos imobiliários,
Porque cada um tem um risco diferente. Vamos focar nesse. Existe um risco que sempre o investidor é avisado, um risco comercial. Vou falar um pouco sem ordem. O comercial é as vendas do empreendimento. É claro, se tudo for vendido, o empreendimento, você quer dizer que você tem muita gente, teoricamente, matematicamente, deveria dar lucro, e aí tudo vai ser pago. Então, o risco de como esses empreendimentos estão em construção, ele está sendo vendido ainda. Existe um outro risco, que é muito comum, que é o risco da inadimplência e adimplência de quem comprou. Né? Ou seja, eu vendi 300 apartamentos, mas você tem que pagar tudo. E conseguir depois financiamentos bancários para continuar pagando apartamento. Riscos jurídicos. A gente olha sempre riscos imobiliários. Se aquele imóvel está em uma área que tenha restrições ambientais ou restrições de zoneamento. Ou seja, o que é um pior dos mundos para um empreendedor? É começar um empreendimento e ser embargado por alguma razão. Mandar para a obra que aqui tem uma área, um problema ambiental. Então a gente sempre faz auditoria ambiental para ter certeza que está tudo dentro da lei. Então, tudo que é imobiliário, ambiental, a gente toma cuidado. A gente sempre olha também questões trabalhistas, porque questões trabalhistas, ela, dependendo do volume financeiro, ela pode ser um risco para o negócio. Questões fiscais e tributárias, que a gente sempre olha com cuidado, porque pode ser volumes grandes, mas nesse setor de construção imobiliária, ele tende a ser mais controlado, porque a tributação ela é especial e ela é reduzida. Outros riscos, acho que riscos de execução da obra, né? A gente que é leigo não conhece, mas quem entende do ramo, colocar um prédio em pé é mais complicado do que parece. Então as empresas de engenharia, as construtoras, elas têm que ter muita competência nesse processo. Então o risco de execução existe também. Por isso também que os investidores preferem o quê? É muito comum a incorporadora chega para falar, eu quero fazer uma captação no mercado de capitais para fazer esse empreendimento e construir. Ele falou, quantos você já fez? Se é o primeiro, vai ser difícil vir ao mercado de capitais. Não, eu já fiz 4, já fiz 5, eu tenho 5 entregas aqui, ó, aquele lá fui eu. Opa! Então ele é do ramo e ele sabe entregar prédio, ele sabe construir. Então, um risco a menos. Então, assim, construção, risco de chuva, às vezes você tem risco de... dependendo da região que você está, se tiver um problema de chuva, você fica um mês a obra parada. Risco de greve, às vezes tem uma greve. Então, existem vários riscos, né? Que podem afetar uma execução. Entendi. E interessante que, pela sua experiência, como você já acompanha outros clientes dessa mesma área, você vai somando e vai podendo orientar, né, e trocar essas orientações para outros clientes, né? Sim. Pensando a conformidade com as normas da CVM e as práticas de transparência que são exigidas, né? Como é que o JBA orienta os clientes a estarem em compliance com essa regulamentação? Tem 2 fases. Tem a fase 1, que é essa auditoria legal, que nós falamos. Essa auditoria jurídica, que a gente faz um diagnóstico, um check-up na empresa. Um check-up completo, todos os exames. Então, feitos os exames, identificados os riscos, e curado as doenças possíveis, nesse caso aqui, ok, a empresa fase 1 está pronta para acessar mercado de capitais. Depois existe uma fase de manutenção, porque ela começa a acessar e continua a acessar. Então,
ajudamos a empresa a ela se estruturar, para ela ficar prestando informações periódicas para os investidores, através de agente fiduciário, através da securitizadora, para que eles possam ficar atualizados quanto às obrigações contratuais que essa empresa tem. Então, a partir daí, existe um processo de acompanhamento e de informação periódica. É assim que a gente ajuda os clientes, para eles ficarem sempre em dia com as suas obrigações contratuais. Dá um exemplo de como uma estratégia personalizada que você tenha desenvolvido com os seus clientes ajudou a aumentar o valor ou a competitividade dessa operação? No setor de financiamento à construção, custo é uma coisa fundamental, que é basicamente os juros que ele paga no empréstimo. Isso é um pedaço da despesa muito grande. Então, tudo que é possível fazer para reduzir a carga de juros tem um benefício muito grande para o cliente. E aí, o que reduz juros? Uma empresa mais organizada e que ela passe uma credibilidade para o investidor, de uma empresa organizada e redonda e profissionalizada. Outra coisa, garantias. Quanto melhores as garantias do investimento, do financiamento, menor a taxa de juros. Então, outro exemplo, eu vou dar um exemplo concreto, o CRI, o Certificado de Recebíveis Imobiliários, ele tem um benefício fiscal para o investidor pessoa física e para fundos imobiliários. Ou seja, os juros que são pagos no CRI, para a pessoa física, eles não pagam imposto de renda. Portanto, o juro cai. E oferecer isso para um cliente, falar, olha, faça o teu financiamento via CRI, porque como não tem imposto, o juro vai cair, é um grande benefício para ele, porque eu estou reduzindo o custo de capital dele, como a gente fala. E uma outra vantagem importante é que o dinheiro do mercado de capitais, ele tende a ser de mais longo prazo, regra geral. O dinheiro dos bancos é de mais curto prazo. Mas investidores de mercado de capitais, eles querem fazer investimentos de longo prazo. Eu já fiz operações de CRI de 10 anos, de 15 anos. Ou seja, o investidor fez um empréstimo de 15 anos. Que é muito difícil conseguir isso no banco, se não impossível. Mas o mercado de capitais tem. Então, dependendo do projeto imobiliário, do tipo de empreendimento, ele consegue um dinheiro de longo prazo, que é muito melhor para o empreendedor imobiliário. Certo. Então, só para ver se eu entendi aqui bem, me parece que com a assessoria jurídica, principalmente aí da JBA, vocês conseguem ajudar essa empresa a escolher os instrumentos financeiros, né, como certificado CRI, organizar as garantias e também ter esse compliance, reduzir riscos, etc. E tudo isso torna a operação dele mais competitiva. E reflete no menor juros que ele vai pagar, que é o mais importante, que é o custo que ele paga nesse empréstimo. Quanto menor os juros, maior o lucro dele. Certo. Então, a consequência disso tudo é um juro menor. Então, para empresas no setor de construção, qual que é o papel da assessoria jurídica, como do JBA, nessa construção de uma operação sólida no mercado de capitais? Então, vamos lá. Falando especificamente do processo de financiamento a empreendimentos imobiliários, você tem as incorporadoras, que são aquelas que fazem um projeto. Ela compra um terreno, ela organiza um empreendimento, ela cria lá a maquete do prédio, aprova na prefeitura, faz o stand de vendas, o apartamento decorado. Essa é a incorporadora.
ela começa a vender. Ela precisa de uma construtora para colocar aquele prédio de pé. E a construtora é a principal despesa dela. Ela vai gastar milhões e milhões para colocar um prédio de pé. Então, o cliente da construtora é a incorporadora. Então, interessa à construtora conseguir financiamento para a incorporadora, para que a incorporadora possa pagar a construtora. É assim, eu estou arrumando dinheiro para o meu cliente me pagar. O sucesso do meu cliente incorporador será o meu sucesso construtor. Então, na hora que eu ajudo e organizo, eu faço uma parceria com a incorporadora para ajudá-la nessa estruturação financeira de acessar o mercado de capitais, ela está... É um processo simbiótico, todo mundo ganha. A incorporadora ganha e ela ganha porque o recurso vem para ela, que é a construtora. Então, para uma construtora, é ótimo ela conhecer essas ferramentas de financiamento, porque ela pode ser parceira da incorporadora, que é o cliente dela, no financiamento àquele empreendimento. Perfeito. E só para a gente fechar esse episódio, que conselhos você daria para construtoras e incorporadoras que estão considerando captar recurso via mercado de capitais pela primeira vez? Acho que o primeiro conselho é conhecer o assunto. Esse assunto ele não é de conhecimento tão amplo. Todo mundo já ouviu falar de CRI, mas conhecer bem com profundidade é diferente. Todo mundo ouviu falar de uma empresa que emitiu. Então, a primeira coisa é vá atrás de informação, uma informação de qualidade e completa, porque às vezes falta um pedaço que viabiliza. A primeira questão é essa. Feito isso, comece a se organizar internamente, principalmente a parte contábil e financeira, porque os investidores vão pedir informações contábeis e financeiras organizadas. Sem isso, não se acessa o mercado de capitais. E documentações imobiliárias do projeto também tem que estar totalmente regulares. A partir disso daí, é conversar com os estruturadores financeiros dessas operações, já com esse dever de casa feito, para entender aí quais as oportunidades de acesso de mercado de capitais. Conversar com mais de um para ter visões diferentes antes de sair e fechar com alguém. Perfeito. Bom, queria agradecer a sua colaboração aqui para o canal, José, e quero agradecer a participação de todos vocês que nos ouviram hoje e continuem acompanhando o nosso conteúdo toda quinta-feira às 8 horas da manhã. Acompanhem também acompanhem também nosso conteúdo nas redes sociais, José Barreto Advogados. E a gente se encontra, então, no próximo episódio. Obrigada, Barreto. Até a próxima. Obrigado.